Fala pessoal, tudo bem? Essa daqui vai ser minha monitoria de diabetes mellitus e só para deixar claro, não vou aprofundar muito, eu vou comentar só de forma geral, porque mais para frente no curso vocês vão comentar, vão estudar lá na endocrinologia, vocês vão ver com mais detalhes, então é, eu trouxe de forma bem geral agora, porque o intuito é vocês conhecerem a doença de forma geral, tá? Porque é uma doença bem complexa e que vocês vão ver com certeza muito na carreira de vocês. Eu vou começar, como sempre, né, com o cronograma aqui da monitoria, falando primeiro sobre a classificação de diabetes mellitus, a fisiopatologia dos tipos de diabetes, que a gente vai comentar aqui, a sintomatologia e as possíveis complicações de cada tipo, diagnóstico de cada tipo, tratamento, e também trouxe uns casos clínicos para contextualizar melhor essas doenças para vocês. Então, falando aqui sobre a classificação de diabetes mellitus, a gente pode conversar sobre três principais tipos, tá? E esses tipos são diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 e diabetes gestacional. Esses dois aqui, ó, a gente vai comentar muito hoje sobre na monitoria. Então, agora eu só vou comentar rapidinho sobre diabetes gestacional, porque eu não vou comentar muito durante a monitoria, porque a gente vai dar foco para esses dois aqui primeiros. Diabetes gestacional é um quadro que uma gestante pode desenvolver em que ocorre um aumento da glicemia no sangue dela. E é importante a gente, durante o período da gestação, né? Vai acontecer esse aumento durante o período da gestação. E é importante a gente fazer esse diagnóstico, porque se uma mulher ela desenvolve diabetes gestacional, as chances dela ter diabetes tipo 2 aumentam bastante. Então, é bem importante com que a gente faça esse diagnóstico de diabetes gestacional para para poder fazer um rastreio mais efetivo no futuro, tá? Ainda existem outros tipos de diabetes, só que eles são bem menos comuns, como aqueles que ocorrem por defeitos genéticos na célula beta e aqueles que ocorrem por defeitos genéticos na ação da insulina. Agora, falando um pouquinho sobre a fisiopatologia da diabetes mellitus tipo 1, o que a gente tem que ter em mente é que vai ser uma doença que vai cometer principalmente crianças e adolescentes. Só que é uma doença crônica. Então, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, não vai ter uma cura, né? O indivíduo ele vai ser diabético tipo 1 para sempre. E quando a gente fala sobre as causas, né, do diabetes mellitus tipo 1, a gente tem que ter em mente que vai ser uma doença, na maior parte das vezes, autoimune. Só que ela também vai poder acontecer de forma idiopática, só que é bem menos comum. A maior parte dos casos vão ser por fenômenos autoimunes. E falando sobre um pouquinho sobre esses fenômenos autoimunes, eles vão acontecer basicamente, né, porque o indivíduo ele vai produzir anticorpos contra as células beta do pâncreas, e aí esses anticorpos eles vão fazendo respostas imunes e vão causar uma destruição dessa população de células. E aí, como essas células elas são responsáveis pela produção de insulina, uma vez que a gente destrói a população inteira, a gente vai ter uma deficiência de insulina. E essa doença autoimune, ela pode se instaurar por vários fatores, né? Geralmente, o indivíduo ele já tem que ter uma predisposição genética. E aí, quando ele é exposto, né, a fatores ambientais, a infecções virais, ele pode começar a desenvolver esse quadro autoimune. Só que o importante para vocês saberem também é que, assim, ó, vamos supor, eu tenho uma predisposição genética. Aí eu sofro uma infecção viral, tá? Falando de forma bem ampla mesmo. E eu sofro uma infecção viral. Não é amanhã que eu vou desenvolver diabetes mellitus tipo 1. Vai ser em meses ou até mesmo anos, tá? Então, é uma doença que ela é bem arrastada até do início, né, do processo autoimune até o diagnóstico. Vocês vão até ver na endocrinologia que se conseguir fazer o diagnóstico bem cedo, a gente consegue atrasar, né, o desenvolvimento da doença, mas é, é basicamente isso, tá? É uma doença bem arrastada, mas depois que é feito o diagnóstico, não tem cura. Sobre a sintomatologia, né, e as possíveis complicações do diabetes mellitus tipo 1, eu gosto de pensar que tem uma tríade de sintomas, tá? E esses sintomas, eles são basicamente poliúria, ou seja, o indivíduo ele vai urinar muito. Por quê? Porque quando a glicemia fica acima de 180, a glicose ela começa a ser filtrada, né, pelos rins. E aí eles saem na urina. E eles puxam água e sai muita água na urina. Então o indivíduo ele vai urinar muito.
Como ele está urinando muito, ele vai ter polidipsia, ou seja, ele vai ter muita sede. E também, como o indivíduo está com uma deficiência de insulina, qual hormônio, né, vai estar alto, então, se a gente está com a insulina baixa? Como eu fiquei batendo o semestre inteiro para vocês, o glucagon ele vai estar alto. E o glucagon a gente sabe que é um hormônio catabólico que vai degradando, né, os músculos, a gordura do nosso corpo para gerar energia, tá? Só que nesse caso, o indivíduo ele não está precisando de energia, porque ele está comendo normal. Só que como ele está com uma deficiência de insulina, o glucagon ele vai ficar alto e vai ficar degradando o corpo do indivíduo, tá? E aí isso vai causar uma perda de peso. Ainda, eu esqueci de escrever aqui, desculpa, mas tem a polifagia. A polifagia, ela é basicamente muita fome, né, que o indivíduo vai sentir. Então, ele vai comer muito. Então, na verdade, seria um quarteto de sintomas, tá? Que daí seriam os 4 P's: poliúria, polidipsia, perda de peso e polifagia, tá? Mas também podem aparecer outros sintomas, como visão borrada, que ela acontece basicamente porque a glicose no sangue do indivíduo vai ficar tão alta que ela vai passar para o humor vítreo lá do olho e vai deixar a visão bem borrada. Só que daí, quando a glicemia ficar normal, a visão vai voltar ao normal também, vai deixar de ficar borrada. Dá para fazer o diagnóstico nesses momentos aqui, nesses momentos mais iniciais da doença, antes de ter aquela complicação mais séria que a gente conhece. Mas grande parte dos diagnósticos eles vão acontecer quando o indivíduo está passando por uma cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética, ela geralmente pode ser a apresentação inicial da doença e, e ela é bem parecida com esses sintomas que eu falei para vocês, só que ela é bem mais grave. Eles vão acontecer de forma bem mais grave. O indivíduo ele vai estar desidratado, ele pode estar com rebaixamento do nível de consciência, ele pode estar agitado, ele vai estar com uma taquipneia, porque como o nome diz, é uma acidose. E essa acidose ela vai acontecer por quê? Eu já comentei isso com vocês lá na monitoria de beta-oxidação, eu trouxe um caso clínico para vocês disso, mas é basicamente porque está fazendo uma lipólise tão intensa que vai gerar muitos corpos cetônicos, e os corpos cetônicos vão acumular muito, e aí isso vai gerar uma cetoacidose diabética, tá? E aí o indivíduo ele vai ter a poliúria, a polidipsia, a perda de peso, ele pode apresentar o hálito cetônico, que eu lembro que eu comentei com vocês também, a respiração de Kussmaul, que é basicamente uma respiração típica aí que eles podem ter. Vocês vão ver isso melhor em semiologia. Ah, mas reflete taquipneia, né? Outro sintoma bem importante é dor abdominal e, como eu tinha dito para vocês, pode acontecer um rebaixamento do nível de consciência. E aí, quando a gente tiver, o indivíduo ele chega ali com uma cetoacidose diabética, a gente vai pedir exames laboratoriais para investigar isso. E quando a gente pedir os exames laboratoriais, a gente pode encontrar hiperglicemia, cetonúria, né? Ou seja, vai sair corpos cetônicos pela urina, cetonemia, ou seja, eles vão estar muito concentrados na urina. Não, na urina não, desculpa, no sangue. A gente vai encontrar uma acidose e a gente pode também encontrar hiper ou hipocalemia, tá? E como a gente está falando de uma emergência endocrinológica, o tratamento dessa complicação aqui vai ser feito na UTI, tá? E aí ele é basicamente um tratamento constituído por volume, insulina e potássio, tá? Eu ia falar aqui com vocês também sobre a insulina nos diabéticos tipo 1. E aí, assim, ó, gente, quando a gente fala de indivíduos não diabéticos tipo 1, a nossa insulina, ela vem a partir da proinsulina, né? Vai ter todas essas reações aqui. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer algumas reações e vai liberar o peptídeo C e a insulina. Então, se for dosar em uma pessoa não diabética tipo 1, a gente vai achar níveis séricos de peptídeo C e insulina. Mas, como um indivíduo diabético tipo 1 não produz insulina, e a insulina dele é exógena, né, é feita a partir de injeções, a gente não vai encontrar peptídeo C no sangue do paciente, tá? A gente só vai encontrar insulina em diabéticos tipo 1. E só para deixar claro, né, gente, estava escrito aqui, acabei não comentando, mas o tratamento, né, dessa doença é com insulinoterapia, né? É uma insulinoterapia que tem que ser bem rigorosa para o indivíduo ele não desenvolver nem hipoglicemia, nem hiperglicemia. E
é bem delicado assim, mas tem como tratar, só que é para o resto da vida. Agora, falando sobre a fisiopatologia do diabetes tipo 2, é um oposto, tá? Enquanto antes a gente estava falando de indivíduos que eram crianças e adolescentes desenvolvendo a doença, aqui a gente vai falar de indivíduos que já são mais velhos, né? A gente vai falar de indivíduos que já têm outras comorbidades, como a síndrome metabólica, obesidade, pode ter também dislipidemia, que eu não escrevi aqui, ou seja, vai ser um indivíduo que ele vai ser mais velho. Se eu não me engano, tá escrito aqui, né? A maior parte dos diagnósticos vão ser feitos acima dos 35 anos. Então, você não vai encontrar uma pessoa de 20 com diabetes mellitus tipo 2. E a principal comorbidade, né, que vai estar relacionada com o tipo 2 é a obesidade, tá, gente? E também, quando a gente fala da quantidade total de diabéticos no mundo, 90% dos diabéticos vão ser tipo 2, tá? Só 10% ou até menos vão ser tipo 1, porque a gente ainda tem aqueles outros tipos, mas aqui corresponde a maior parte dos diabéticos no mundo inteiro, tá? Isso daqui eu tenho certeza, vocês vão ver na vida de vocês, vai ser, então é bem importante vocês entenderem isso ao longo do curso, tá? E falando de forma bem geral, tá, gente? O que vai acontecer nessa doença é uma resistência periférica à insulina. Então, o indivíduo ele vai estar produzindo a insulina, ele vai estar de boa com isso, só que a insulina ela não vai estar agindo de forma adequada. E se ela não está agindo de forma adequada, ela não vai deixar. A glicose que está no sangue não vai entrar de forma adequada na célula, né? Tipo, principalmente as de músculo esquelético. Então, a glicemia vai ficar sempre muito alta nesses indivíduos. E aí, isso pode trazer complicações bem graves ao longo do tempo. E só contextualizando aqui com a obesidade, a obesidade ela tem toda uma desregulação, né, das adipocinas. E aí, quando você tem essa desregulação das adipocinas, a gente vai acabar tendo uma resistência periférica à insulina como consequência. Por isso que a obesidade está sempre muito bem correlacionada com diabetes mellitus tipo 2. Como eu falei para vocês, nesse indivíduo a gente vai ter uma secreção normal de insulina. Então, no começo da doença, quando a gente está falando na fase aguda, como a glicemia vai estar alta, o pâncreas vai responder bastante. O pâncreas vai ficar produzindo cada vez mais insulina. Então, a síntese de insulina vai ficar aumentada, vai ter um aumento compensatório. Mas quando a gente fala da doença crônica, o pâncreas ele vai ficar exausto, né? E o que eu quero dizer com isso é, o pâncreas vai trabalhar tanto, mas tanto, que uma hora ele vai ficar tipo, pô, meu, já estou produzindo muita insulina e a glicemia continua alta. Aí ele desiste, ele vai ficando meio capenga, só que sempre vai produzir um pouquinho de insulina, tá? E aí, agora falando sobre o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, eu não comentei, né, antes sobre o tipo, como é feito o diagnóstico do tipo 1, mas é tipo basicamente daquele jeito. A criança ou adolescente chega com aquela sintomatologia específica, ou também com a cetoacidose diabética, daí a gente pede os exames e faz o diagnóstico, né? E não são os mesmos exames que a gente está vendo aqui, que é a glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose, a hemoglobina glicada e a glicemia ao acaso. Não são esses exames. A gente pede uma série de exames laboratoriais, como eu tinha falado para vocês. A gente pede a glicemia na hora, a gente pede a cetonúria, a cetonemia, a gente faz uma investigação diferente dessa daqui. Mas o diagnóstico dessa daqui, eu tenho certeza que um dia vocês vão diagnosticar algum diabético, tá? E quando a gente fala desses três primeiros exames aqui, eles têm uma particularidade, e esse daqui também tem uma particularidade, mas a gente vai começar falando sobre esses três primeiros, tá? E qual que é essa particularidade? É que a gente precisa primeiro ter um exame, né? A gente pede um exame para o paciente, qualquer um desses três. Daí o exame ele tem que vir acusando pré-diabetes ou diabetes. Daí a gente acende o sinal de alerta. E aí, a gente precisa pedir mais um exame para poder confirmar o diagnóstico. Só que assim, ó, caso o segundo exame ele venha acusando diabetes, a gente vai fazer o diagnóstico de diabetes. Caso a gente peça o segundo exame e ele venha acusando pré-diabetes, o paciente vai ser pré-diabético. E caso o segundo exame ele acuse como um indivíduo normal, com a glicemia normal, o paciente ele não vai ter nem pré-diabetes nem diabetes, ele vai ser normal, tá, gente?
Então, cuidado com essa parte do diagnóstico. Para fazer o diagnóstico, a gente vai precisar de 2 exames. Um acusando pré-diabetes ou diabetes, daí o segundo acusando qualquer uma dessas 3 situações, tá? Para fechar o diagnóstico de diabetes, tem que vir valores que correspondam a diabetes. Mas se vier pré-diabético, o diagnóstico é de pré-diabético. E se vier normal, o indivíduo não tem nada, tá? Então, falando primeiro aqui sobre a glicemia de jejum. O indivíduo ele vai ter que fazer uma glicemia de jejum, que vai durar, e o jejum vai durar 8 horas. E aí, quando o indivíduo ele coletar a glicose, pode estar dentro dessas 3 faixas de valores. Ou seja, se vier menor que 100, o indivíduo ele vai estar normal. Se vier entre 100 e 125, a gente vai estar falando de um indivíduo pré-diabético, né? Ou possivelmente pré-diabético. E se vier maior que 126 miligramas por decilitro, a gente vai ter um resultado acusando diabetes mesmo. O teste de tolerância à glicose é um teste muito bom, só que ele é bem desconfortável de fazer, porque é aquele teste que a pessoa ela toma um copão de açúcar, basicamente, e aí tem que esperar 2 horas, daí fazer o exame de sangue. E aí os resultados possíveis são esses aqui, ó. O indivíduo normal, ele vai ter uma, uma glicemia menor que 140. Um indivíduo pré-diabético entre 140 e 200. E um diabético vai ser maior ou igual a 200, tá? Esse exame aqui ele é bem bom porque ele mostra na hora se o indivíduo tem uma resistência periférica à insulina ou não, tá? Então é bem importante. Por isso que se o indivíduo normal tomar um copão desse, não vai subir muito, porque a insulina dele está funcionando normal, vai ficar abaixo de 140. E aí o pré-diabético já está falhando, fica entre 140 e 200, e o diabético fica maior que 200. Aí tem a hemoglobina glicada, que é outro exame muito bom. E por que que esse exame é muito bom? Porque ele mostra basicamente a concentração, não é concentração, né? Mas porque assim, quando as hemácias elas vão ficando muito expostas à glicose, elas vão reagindo com a glicose. Então a glicose começa a fazer parte da estrutura. E aí quanto maior esse valor aparecer, quer dizer que tem mais glicose reagindo ali com as hemácias, né? E esse exame ele é bom porque ele mostra basicamente os 120 dias anteriores do indivíduo. Então, assim, ó, comentando primeiro sobre os valores. Um indivíduo normal ele vai ficar menor que 5,7, um pré-diabético entre 5,7 a 6,4 e um diabético vai ficar acima de 6,5, tá? Maior ou igual a 6,5%. Essa porcentagem, ela basicamente quer dizer assim, ó, se vem um valor de 6,7, quer dizer que esse indivíduo ele está com, nos últimos 120 dias, ele está com uma concentração de glicose bem alta no sangue. É a concentração de glicose equivalente a de um diabético. Por quê? Porque a hemácia, ela vive 120 dias. Então, assim, mostra todas as hemácias ali que estão expostas aos últimos 120 dias de glicose. Então, é um exame muito bom para fazer acompanhamento, para ver se o paciente está fazendo o, o, o tratamento de forma adequada. Porque, por exemplo, se a gente está fazendo o tratamento e vem uma glicemia, uma hemoglobina glicada de 8, a gente sabe que o tratamento não está sendo mais efetivo. Mas aí, se vem de 6,5, se vem de 7, a gente sabe que o tratamento está funcionando, tá, tá sendo bom, né? A gente sempre tem que pegar a faixa etária do paciente, ver as metas, mas é basicamente isso, gente. Sobre os exames para fazer o diagnóstico, tá? Mas a gente também pode fazer o diagnóstico com uma situação diferente, que é a glicemia ao acaso. Só que a glicemia ao acaso ela tem uma particularidade, assim como os 3 de cima. E o diagnóstico ele só se faz se o indivíduo ele tiver uma glicemia. Por exemplo, eu vou fazer a dosagem agora da minha glicemia. Eu só vou ser diagnosticado como diabético se eu tiver uma glicemia maior ou igual a 200. Daí, sintomas de hiperglicemia, como poliúria, polidipsia, polifagia e um emagrecimento inexplicado, que são sintomas que vão mostrar que o indivíduo ele não está com a insulina funcionando direito, tá? Então, para fazer o diagnóstico ao acaso, assim, tipo, você vai em uma pessoa na rua, fura o dedo dela, vai vir, para você falar que ela é diabética na hora, você tem que
Tipo assim, você tem que ver uma glicemia maior ou igual a 200 e algum sintoma de hiperglicemia. Precisa ter os dois, tá? Não precisa ser todos os sintomas de hiperglicemia. Um já basta, mas precisa ter. Daí assim, gente, aqui não é só... Essas complicações crônicas que eu vou falar aqui para vocês não são só da diabetes mellitus tipo 2, tá? Eu sei que aqui em cima eu escrevi, mas elas podem acontecer também no diabético tipo 1. Mas, por exemplo, se o indivíduo ele fizer, agora a gente vai falar sobre as complicações crônicas, né? Se o indivíduo ele fizer o tratamento de forma adequada, essas complicações elas vão vir muito tarde, ou o indivíduo talvez morra e nem tenha essas complicações. Só que o problema é que é difícil você ver um paciente que faz o acompanhamento, né? O tratamento não é difícil, mas assim, tipo, nem sempre você vê um paciente que faz o tratamento de forma adequada, né? Bonitinho, bem certinho, controlando a alimentação, fazendo, tomando os remédios, tudo, fazendo atividade física. Então, essas complicações elas costumam aparecer bastante no nosso consultório. E aí essas complicações elas vão ser separadas em complicações macrovasculares e microvasculares, tá? Lembrando que o indivíduo diabético tipo 1, se ele não fizer o, a insulinoterapia de forma adequada ao longo da vida dele, ele pode desenvolver essas complicações também, tá? E aí, falando basicamente sobre as macrovasculares, elas são alterações que a gente consegue ver. E a principal complicação que a gente consegue ver seria a formação de placas ateroscleróticas, né? E essas placas ateroscleróticas, elas podem ocluir vasos bem importantes do coração, do cérebro, de membros, e aí causar infartos, AVS, tudo, né? Então, as macrovasculares, elas são perigosas por isso. Mas tem também as microvasculares. E as microvasculares, elas, assim, são bem sutis, elas vão aparecendo ao pouco. Por isso que a gente fala que o diabético tipo 2 ele é assintomático por um grande período de tempo. Mas aí, quando começam a aparecer essas complicações, o indivíduo infarta, tem um AVC, tem alguma dessas complicações, né, que é a neuropatia diabética, que aí ele vai perdendo a sensibilidade, principalmente dos pés, né, que a gente fala que é em luva, em bota, que aí o indivíduo nas extremidades ele vai perdendo a sensibilidade, aqui na neuropatia diabética. A retinopatia diabética, o indivíduo ele vai perdendo, né, a visão. A nefropatia diabética, ele vai basicamente destruindo os rins, assim, né, a vasculatura dos rins, por causa do açúcar que está em excesso. E também a doença vascular diabética, que é outra complicação que a gente pode ver, né? Que daí é o que eu quero dizer em doença vascular diabética é tipo assim, todas essas daqui são doenças vasculares, né? Mas o que eu quero dizer é, a isquemia, né, do pé, essas coisas, a circulação ela não vai, o sangue não vai chegar, por exemplo, direito nos pés e, e isso vai causar prejuízos para a saúde do indivíduo. Então, fazendo um resumo aqui, isso daqui pode acontecer tanto em diabéticos tipo 1 e diabéticos tipo 2. Se eles fizerem o tratamento bonitinho, assim, não vai acontecer, ou não vai acontecer enquanto eles estão vivos, ou se for acontecer, vai acontecer muito tarde, né? Supondo um cenário bem ideal. Ah, mas, é, na maior parte das vezes, a gente vê essas complicações acontecendo, e elas podem acontecer tanto no diabético tipo 1, tipo 2, e como a gente tem mais diabético tipo 2, a gente vê isso daqui mais em diabéticos tipo 2, tá? Mas vocês vão ver, isso daqui é bem comum, a neuropatia diabética, a retinopatia diabética, é tudo muito comum, tá, gente? Mas vocês vão ver isso melhor em outras matérias do curso. Essas daqui são as complicações crônicas que podem aparecer. Só lembrando, os diabéticos tipo 2 eles podem ter complicações agudas, eu não escrevi aqui. E essas complicações agudas é o estado hiperglicêmico, né? O estado hiperglicêmico é quando o indivíduo, a glicose dele, tipo, sobe absurdamente e ele começa a ter os sintomas de poliúria, polidipsia, como se fosse uma cetoacidose diabética, só que sem a parte da acidose. O indivíduo que está em estado hiperglicêmico, ele não desenvolve acidose, tá? No caso do diabético tipo 2.
Aí, gente, o tratamento para diabetes tipo 2 é simples, assim, se a gente for ver, né? É basicamente mudança de estilo de vida, ou seja, fazer uma alimentação melhor, fazer atividade física é bem importante também para tratar. Só que muitas vezes só isso não é capaz de tratar o paciente. Por quê? Porque, assim, é uma coisa que vai exigir muito tempo. Às vezes nem todos têm tanto tempo, né, para ficar fazendo atividade física, mas é muito importante. E a mudança do estilo de vida, às vezes, é muito caro, né, melhorar a alimentação. Então, assim, tem como você fazer um bom tratamento só com mudança de estilo de vida e atividades físicas, mas não é a realidade do povo brasileiro. Porque ou exige muito tempo, a pessoa não tem tempo para fazer atividade física, só consegue fazer meia hora de caminhada por dia, ou ela e também ela não tem dinheiro para ficar comprando só tipo peixe, a- coisas integrais. A gente sabe que são coisas mais caras, né? Só que também é importante a gente tratar as outras comorbidades que o paciente pode ter, como a obesidade, síndrome dos ovários policísticos pode ser um fator de risco, como eu tinha escrito aqui, ó. Acabei esquecendo de comentar com vocês. Síndrome dos ovários policísticos, a gente pode, tratando já ajuda, né, na questão da diabetes. Tem esses fatores de risco, depois vocês dão uma olhada com mais calma, mas, é, calma aí, só voltando aqui. Ah, tá. Aí, tratando as outras comorbidades que o paciente tem, como as dislipidemias, a gente já ajuda o quadro, né? Obesidade, síndrome metabólica, síndrome dos ovários policísticos, a gente já ajuda a tratar também a diabetes, tá? Então é importante a gente tratar as outras comorbidades junto. E aí o tratamento farmacológico, né? Os medicamentos, o medicamento que a gente sempre vai usar é a metformina, tá? Nos diabéticos, a gente sempre vai usar a metformina, tirando algumas particularidades, mas não é o que vocês precisam saber agora, né? E a gente também, se a gente não conseguir controlar só com a metformina, a gente vai partir a outras drogas, né? Como as sulfonilureias, os inibidores de DPP-4, as glitazonas, ISGLT2 e agonistas de GLP-1. Daí, se for necessário, né, se os remédios também não estiverem dando conta, a gente pode partir para uma insulinoterapia. Agora, passando aqui uns casos clínicos para vocês, eu trouxe primeiro o João, que é um garoto de 12 anos, que ele vai chegar ao pronto-socorro com dor abdominal. Letargia, sede intensa, tá com muita sede e aumento da frequência respiratória. Ele não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum antecedente médico, a mãe e o pai são saudáveis, e no exame físico, quando a gente faz o exame físico, a gente vai encontrar um hálito cetônico e esse achado aqui, ó. Indivíduo respirando muito, né, com taquipneia, e essa daqui é a típica respiração de Kussmaul, tá, gente? A gente pode ver que é uma criança aqui no vídeo, então combina aqui com o caso. Daí a gente pediu os exames laboratoriais dele, veio uma glicemia de 340, uma cetonúria de 3 cruzes em 4, uma gasometria arterial com pH de 7,27, uma PCO2 de 21, bicarbonato de 10, uma pressão parcial de oxigênio de 98. Qual o provável diagnóstico? Estava meio entregue já, né? Mas é para vocês entenderem como que, de forma bem rasa, né? Como que vai se manifestar mais ou menos uma cetoacidose diabética. Agora, o caso clínico 2 é a dona Maria, que ela vai chegar aqui no consultório falando que durante a pandemia ela ganhou muito peso e ela anda bem preocupada com a saúde dela, uma vez que a mãe dela morreu de infarto na mesma idade que ela. E aí, ela já tem um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica há 2 anos, só que ela faz o tratamento adequado. A mãe dela era diabética e ela não sabia dizer sobre o pai, porque ele saiu de casa quando ela ainda era criança. E aí a gente pede uma glicemia de jejum para investigar a presença de diabetes, né? Uma vez que a mãe dela já era diabética, tem um histórico familiar, é importante investigar. Aí a dona Maria retornou na próxima consulta com uma glicemia de jejum de 107. Essa glicemia de jejum, ela está entre 100 e 125. Então a gente já desconfia de uma pré-diabetes. Aí qual que seria a nossa próxima conduta, né?
A nossa próxima conduta é confirmar o diagnóstico. Então, a gente pede mais um exame para confirmar o diagnóstico de diabetes, né? Ver a glicemia dela. Então, a gente pede uma hemoglobina glicada para ver como que estava a glicemia dela ah, nos últimos 3 meses, né? Nos últimos 120 dias. E aí, a dona Maria, ela chega com essa hemoglobina glicada aqui de 6,7, é maior que 6,5, acusando diabetes. Então, a gente pode fechar, sim, o diagnóstico de diabetes. A gente teve os dois exames, um acusando pré-diabetes e o outro acusando diabetes. Então, a gente fecha o diagnóstico de diabetes. E aí, a gente ainda precisa orientar a dona Maria sobre as mudanças de estilo de vida que ela precisa ter, né, na alimentação, na atividade física, e a gente também inicia um tratamento farmacológico para ela, para fazer um controle adequado aí da glicemia dela. Gente, é isso. Eu sei que é um pouco denso, desculpa se tiver ficado alguma coisa um pouco confuso, ah, mas é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo ou com os outros monitores também. Obrigado pela atenção aí. Tchau, tchau.